Olá pessoal, minha saudação a todos vocês. Sou o pastor Ismar e falo aqui em nome da comunidade evangélica luterana do Brasil. E começo esse momento com o versículo bíblico de João 16:33, que diz assim: No mundo passais por aflições, palavra bíblica, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavra de Jesus para todos nós. Esse justamente é um momento de estudo bíblico em torno da palavra de Deus para a gente. E eu estou usando esse versículo porque esse estudo bíblico pertence à comunidade evangélica luterana Cristo aqui de Porto Alegre, que nesse dia 31 de março, está vivendo um momento, por assim dizer, de tristeza, de aflição. Os nossos irmãos na fé, Cláudio Rogério Govert, veio a falecer nessa manhã de situação trágica e triste, um latrocínio. E apesar de termos o contexto de outro estudo bíblico para hoje, achei impossível não mencionar esse sentimento de boa parte da comunidade. O Cláudio, pessoa muito ativa na nossa comunidade, coralista, grupo do coral, também muito atento e sempre prestativo aos auxílios técnicos, a parte do som, a parte também, às vezes, questão da internet, que ele trabalhava com isso. E por essa razão, na conversa deste vídeo que nós publicamos nesse dia 31, achei importante também olhar no estudo bíblico para as palavras bíblicas que também nos consolam e lembram de como Jesus nos anunciou esses momentos de aflições e também Jesus, a maneira como ele lidou também com a morte, com situações difíceis como essa que estamos vivendo. Ficamos felizes com todos vocês que estão conectados com a gente, várias pessoas que já acompanham esse momento de estudo. Então eu esclareço de início que vamos estar usando alguns momentos, alguns textos bíblicos que falam dessa tristeza que é o enfrentamento da morte, como Jesus lidou com ele, com esta situação, e outras palavras bíblicas, como por exemplo, aqui está em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, que diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Nós temos assim o consolo, que de fato é um consolo que excede o humano entendimento, assim como a paz que Deus nos dá. Quando Jesus diz também: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou quando esse é o texto de João 11:25, aquele texto mais famoso ainda que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça ou não enfrente a segunda morte, mas tenha a vida eterna. E esse dom da vida eterna, de fato, nos consola diante do falecimento de pessoas amigas, conhecidas, como eu estou citando aqui, de um membro de nossa comunidade, o Cláudio Rogério Govert, e também no enfrentamento de outras situações da nossa vida. Então queremos conversar sobre textos e momentos em que Jesus lidou com a morte, como ele fez, suas palavras, suas ações, como consolo para todos nós. Eu gostaria de inicialmente lembrar de um momento em que Jesus esteve com seus amigos, suas amigas, Maria e Marta, diante do falecimento de Lázaro. Lembram deste texto? Eu quero literalmente ler esse texto, essa palavra, para vocês. João capítulo 11. Inicialmente diz assim: Estava enfermo Lázaro
de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado, por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se ele dorme, está salvo, está bem, está com saúde. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso, do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos agora ter com ele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Ele falou isso por causa do perigo que eles iam correr nesta circunstância. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. 4 dias já tinha sido sepultado, questão do tempo, né, até o deslocamento. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. É uma medida, uma maneira de falar da distância, né, de um local e de outro. A gente tem assim já nas palavras de algumas traduções na linguagem de hoje, palavras mais diretas, mais claras a respeito disso, mas às vezes algumas traduções da Bíblia nos colocam esses termos, assim como esse, né, da distância em estádios, né? E é o que aparece aqui nessa expressão, né? O capítulo 11, versículo 18, só para ler aqui na Nova Almeida atualizada, diz assim: ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros, né, de Jerusalém. Então já tem aqui uma tradução com a distância em si, mais precisa para o nosso conhecimento. Versículo 19 diz assim: muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa da morte do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus perguntou a Marta. Muito importante quando Jesus emite uma pergunta, porque ele transforma numa reflexão e também num incentivo à fé. E quando hoje nós também sabemos da dor da morte, quando enfrentamos a morte, esta palavra, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, também nos é dirigida com a pergunta: você crê nisso?
Se crê, se console. Encontre ali sua âncora, sua segurança, seu alicerce, sua força. Versículo 27 diz assim: Marta respondeu: sim, Jesus, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo, ao cemitério, para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Esse é o versículo 35 de João 11. Jesus chorou. O versículo 36 diz: então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Antes de continuar aqui, esse momento em que Jesus mostra a sua glória e o seu poder sobre a morte, chamando à vida o Lázaro, é importante dizer, que lá no início ele já disse para os discípulos, já tinha anunciado a morte de Lázaro antes de ter recebido a notícia por outro alguém, porque ele é Jesus, o Cristo, o Senhor. E também ele disse que esta morte serviria para a glória de Deus, no sentido de que por meio dela muitos conheceriam o sinal da ressurreição que Jesus faria. Mas ainda assim, tendo Jesus o pleno conhecimento da vida, da ressurreição, e mais do que isso, tendo conhecimento do que ele mesmo iria fazer logo a seguir, a saber, a ressurreição, ainda assim, ele chorou. E esse é um detalhe curioso e, ao mesmo tempo, consolador. Porque nós cristãos que sabemos e cremos na vitória sobre a morte, nós cristãos que sabemos e cremos que Deus está no comando, que Ele é o Senhor da vida e vencedor sobre a morte, também nós sentimos o abalo da morte, porque ela é um inimigo a ser vencido. 1 Coríntios 15 diz que é o último inimigo a ser vencido. A vitória já existe em Cristo, mas se torna nossa por meio da fé. Por isso, a ser vencido. Só que a força, o aguilhão, o ferrão, a dor da morte, ela ainda existe em nós. E mesmo no Senhor e Salvador Jesus, houve esse agitar-se de espírito, essa informação dura, difícil que ali existia, e por isso também ele chora. O choro nos acompanha, as lágrimas acompanham a gente, o susto, a aflição. Por isso que eu comecei esse momento lendo o texto de João 16:33, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Um texto muito especial, muito consolador para todos os que estão impactados, enlutados e abatidos diante de um momento, de um aviso da morte de uma pessoa querida. Eu comentei no início desse estudo bíblico, desse vídeo, que peguei esses textos, separei, decidi lê-los. Não era o texto bíblico indicado para hoje, mas a comunidade luterana Cristo tem enfrentado o dia de hoje, esse momento de anúncio
falecimento de um dos nossos irmãos na fé, do Cláudio Govert. Muitos de vocês que participam do nosso estudo bíblico e acompanham e interagem aqui nesse vídeo também estão abalados, por isso essa palavra bíblica tão direta para esse momento. Como também essa palavra de esperança. Nós temos a promessa no livro de Apocalipse de que um dia teremos um novo céu e uma nova terra, onde o Senhor Deus nos diz que então não haverá mais morte nem dor e que toda lágrima, eu acabei de descrever Jesus chorando, toda lágrima será enxugada. E a gente deseja, ora e se aproxima de Deus, desejando que também as lágrimas e dificuldades deste mundo limpem os nossos olhos, não esses físicos, mas os nossos olhos da fé, para também nos apegarmos e enxergarmos mais claramente o quão frágil, a fragilidade da nossa vida e a necessidade que temos daquele que pode vencer a morte, o Senhor e Salvador Jesus. Versículo 38, na sequência de João 11, diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em voz alta: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Esse texto aqui mostra o Senhor Jesus como o Senhor da vida. E ele aponta para a vitória sobre a morte, que é de todos nós. Não há aqui uma esperança para aqueles que já faleceram voltarem à vida neste mundo, mas há uma esperança de alguém que chora com a gente, de alguém que nos acompanha e daquele que é vencedor, Jesus, o nosso Salvador. Semelhantemente, Jesus lidou com a morte em outros momentos. Por exemplo, no texto de Lucas, capítulo 7, versículo 11 e 17, nós temos a ressurreição do filho da viúva de Naim. Nós não temos ali o nome destas pessoas, mas é interessante esse momento em que Jesus caminha com os seus discípulos. Diz assim: pouco depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. E aqui nós temos mais uma vez Jesus se compadecendo desta mulher que sofre e agindo com o seu poder. Semelhantemente, nós temos no livro de Lucas, no capítulo 8, inicialmente lá no versículo 40 e depois mais adiante a partir do 49, um líder do povo que era Jairo, que traz a preocupação para Jesus de sua filhinha de 12 anos que estava doente. E daqui a pouco, além da doença, vem a notícia triste da morte dela. E Jesus, vendo que Lázaro estava tremendamente abalado com a notícia da morte, porque disseram para ele: olha, não perturbes mais o mestre, né? A menina faleceu, acabou morrendo. E Jesus diz uma palavra para Jairo,
Jesus diz assim: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Essa expressão de Jesus colocada para Jairo e para aqueles que ali estavam por perto, essa palavra ela é muito própria, muito especial. Está no versículo 50 de Lucas 8. Não tenha medo, tenha fé, apenas creia. Essa é uma palavra muito especial para todos nós, que como Maria e Marta, como a viúva de Naim e como Lázaro, choramos, nos abalamos, nos atribulamos. E essa palavra de Jesus diz: não temas, não temas. Nessas horas, muitas vezes nós perdemos, inclusive, assim, a noção das coisas, né? A gente fica tão abalado que, por vezes, nossos pensamentos não têm clareza e perdemos um pouco até a própria racionalidade, né? E talvez a gente nem saiba onde nos apoiar ou onde encontrar. E em Isaías, capítulo 40, nós lembramos que Jesus se aproxima, o Senhor Deus, nosso Deus e Pai, se aproxima e diz: não temas, porque eu te ajudo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, versículo 10. Veja que Deus não está dizendo pegue na minha mão, segura na minha mão. Ele está dizendo eu pego da tua mão. Eu te tomo pela mão e te ajudo. Por isso, não temas. É uma palavra muito bonita. Eu leio de novo aqui também na Nova Almeida Atualizada, Isaías 41, versículo 10, que nos diz: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita, a mão direita da minha justiça. E essa expressão da minha justiça também é uma expressão muito própria. Quando fala desse novo céu, nova terra, diz que lá habita a justiça. Então nós vemos no mundo de tantas injustiças, nós recebemos notícias de tantas injustiças. E como é especial, nós sabemos que Deus é um Deus justo. Que esse novo céu, nova terra, habitará plenamente a justiça. Ao mesmo tempo, temos que estar seguros e informados que esse é um mundo de vale de lágrimas e um mundo cheio de injustiças. O próprio Senhor Jesus sofreu as maiores injustiças. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado para justificar-nos. Ele passou por julgamentos injustos, ouviu injustiças e sofreu sobre si toda a dor, a fim de que assim pagasse pelos nossos pecados e estivesse apto para vencer a morte e também dar-nos como herança não só o dom da vida eterna, mas o dom da justiça eterna. Também isso nos consola e nos direciona em nossas vidas. Esses são os textos que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse dia. Eu quero mais uma vez relembrar que eu iniciei esse momento de estudo lendo João 16:33, que diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E também li aqui Apocalipse 14:13, que diz: bem-aventurados desde já os que morrem no Senhor, porque as suas obras o acompanham. É muito oportuno nós percebermos isso, a vitória sobre a morte que Deus já nos concede hoje e o consolo que nós temos com isso. Eu mencionei no início, quem começou a ouvir um pouquinho depois, nós mudamos um pouco a palavra bíblica para hoje, o estudo bíblico para hoje. Eu decidi trazer essas palavras de consolo, na verdade,
Nós sempre temos estudo bíblico, mas palavras que lidam com a maneira, ou mostram a maneira como Jesus lidou com a morte. Eu falei da morte de Lázaro, da filha de Jairo, também do filho da viúva de Naim, mas a própria morte de Jesus é o centro do nosso consolo, porque lá ele disse, está consumado. E como sabemos, ele ressuscitou, ele vive e reina. E prometeu, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Diante dos momentos tristes, nós também olhamos para o amanhã e às vezes nos sentimos sozinhos, fracos e indefesos diante do mundo de tantas injustiças e violências. Mas também podemos nos consolar e encorajar na certeza da presença do nosso Senhor Deus em todos os momentos. Mais uma vez, essa palavra bíblica é para todos vocês que nos acompanham, mas eu utilizei-as neste momento, especialmente por um momento de luto também da comunidade luterana Cristo. Mais uma vez informo diante do falecimento do nosso irmão na fé, Cláudio Rogério Govert, mas também essa é uma palavra que assegura, consola e nos dá a força para a continuidade de nossas vidas. Que Deus continue guiando, consolando e também colocando em nosso coração o desejo de buscar continuamente nele refúgio e fortaleza, porque nós somos pó, somos frágeis, a vida é como um sopro passageiro, mas em Cristo ela é eterna. O hino de número 434 do nosso hinário luterano diz assim: para altos montes ergo na aflição os olhos meus. De onde virá socorro e salvação? Dos altos céus. Tenho socorro certo em meu Senhor, do céu e terra, o grande Criador. Eis que o teu pé jamais vacilará ao caminhar, pois o Senhor não te abandonará, irá velar. Nunca dormita o guarda de Israel, vigia sempre o terno Pai fiel. Sendo o Senhor qual astro a refulgir, te guardará, e como sombra ao lado a te seguir, ele andará. De dia o sol jamais te ferirá, nem lua à noite te molestará. De todo mal tua alma guardará em teu dormir, a tua entrada Deus protegerá e o teu sair. Guarda seguro é nosso protetor, que nos conserva em seu eterno amor. Da mesma forma, quando nós temos nas palavras poéticas dos hinários a expressão mais perto quero estar, meu Deus, de ti, o poeta sacro diz: e quando a morte enfim me vier chamar, contigo, ó meu Senhor, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei. Perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Essas palavras nos lembram a alegria celeste e a certeza de que participaremos desse coro celestial que canta a dignidade e a beleza do nosso Deus. E nesse mundo, quando não compreendemos as coisas do jeito que são, nós repetimos também com o poeta sacro do hino 315, que diz assim: se acaso não compreendo teu proceder, de ti não me desprendo do teu poder. Conduze tu meus passos à eterna luz, acolhe-me em teus braços, Senhor Jesus. E diante da caminhada ele diz: ó guia nesta vida, Senhor meu Deus, até findar a lida os passos meus. Sozinho eu não desejo um passo dar, constante em teu cortejo eu quero andar. O teu amor me cobre o coração e tranquiliza o pobre na inquietação.
Se tua eterna graça me consolar, contente, ainda que na desgraça, hei de exultar. Assim Deus abençoe a cada um de nós. Desejo as bênçãos de Deus em especial a famílias e pessoas enlutadas e que prepare também o nosso coração, nosso espírito, nosso ser para a continuada da nossa jornada na certeza da presença do nosso Deus. Que Deus abençoe, guarde, conserve, fortaleça a fé de cada um que está acompanhando e que a luz da sua palavra também ilumine os nossos caminhos. Amém. Obrigado pela atenção de vocês. Se quiserem compartilhar esse vídeo e fortalecerem sempre mais na palavra do nosso Deus, a palavra de esperança, a palavra de consolo e a palavra que cria e fortalece a nossa fé. Até a próxima.